Olá, você que me assiste, Deus abençoe você no nome de Jesus. Desejo a você tudo de bom neste momento que você está assistindo esse vídeo. Nós vamos orar. Queria que você orasse comigo, mas quero deixar o título da mensagem de hoje. Vai falar com você, tem falado comigo, buscando muito, orando e estudando sobre esse assunto. Eu quero trazê-lo a você. E o título é: quem está elevando você? Quem está elevando você? Tem muitas pessoas que nos colocam lá em cima, né? Tem situações que nós nos sentimos lá em cima. Tem vezes que alguém nos move lá para cima. Mas nós devemos analisar isto diante da palavra de Deus, diante dos dias que estamos vivendo, porque podemos estar em situações perigosas quando estamos sendo elevados por alguém, por algum espírito e até mesmo por Deus. E nós vamos falar disso hoje, mas oremos primeiro. Pai Santo, no nome de Jesus, obrigado por este momento. Eu louvo ao Senhor pela vida desta pessoa que assiste este vídeo comigo, né, que está assistindo, ó Deus, essas palavras, ó Deus, que o Senhor está trazendo às nossas vidas. Peço ao Senhor, ó Deus, que a guarde, que tenha misericórdia dela, que a proteja, que não a deixe cair nas astutas ciladas do diabo e nem em artimanhas humanas, meu Deus. Proteja, ó Deus, das fofocas, da maledicência, da conversa, do engano, Senhor, das doenças, meu Deus, que vêm nos assolar a cada dia, vêm nos perturbar, da situação difícil financeira que às vezes passamos, de outras situações diversas que nós confrontamos e sem a ajuda do Senhor nós não iremos conseguir sair adiante. Por isso, ó Pai, entregamos nas Tuas mãos este momento e as nossas vidas, no nome de Jesus. Abençoe esta pessoa que assiste este vídeo e a família dela, no nome de Jesus. Assim eu oro com ela. Amém. Quem está elevando você? Temos a situação, nós temos falado nesses últimos dias sobre profecias, manifestações, revelações diversas, aparições de anjos, né? Como nós falamos nos vídeos passados, e fortes elevações, né? O que é a elevação? É alguém ou um espírito te pegar e te colocar num monte, num alto, onde você começa a ver as coisas de cima para baixo. E isto é bom em partes e é perigoso em outras partes. E nós vamos falar deste assunto. Quem está elevando você? Salomão disse que não há nada novo na terra. E olha que Salomão foi o rei mais sábio da terra. Ele diz que não há nada novo, afirmando que tudo o que existe já existiu, né? Então, a sua questão de ser elevado agora, né, de ter altos elogios, de você estar subindo na empresa, está subindo na sua escolaridade, está subindo cada dia um degrau mais alto. Isso já aconteceu no passado e disso vamos falar, mas se torna um assunto que faz parte das nossas vidas. Mesmo tendo acontecido no passado, nós precisamos vigiar muito hoje para que nós não sejamos pegos, né, de surpresa neste assunto. Temos a situação de que Jesus, depois que ele sai lá de perto de João, né, que João reconhece que ele é o Cordeiro de Deus, ele vai levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo, e o diabo o leva então num local elevado. Na verdade, ele levou em dois locais, no pináculo do templo, e também o levou a um monte muito alto, e deste monte, né, que nós temos a nossa fonte, a nossa partida ou a nossa origem deste assunto. Quem está elevando você? O diabo, quando leva no monte alto, diz os estudiosos que o diabo então mostra para ele a glória do mundo. E nós vamos traçar este assunto aí e vamos falar de dois montes hoje. Mas eu quero ler a Bíblia com você no assunto que trouxe ao segundo monte. E disso vamos falar. Está em Lucas capítulo 4, versículo 21. Lucas é a única pessoa que fala deste assunto aí. E se dá
quando Jesus sai então lá do deserto, né? E ele entra na Galileia, começa a falar em algumas sinagogas e se dirige a Nazaré. Nazaré é uma cidade elevada a 350 quilômetros acima do nível do mar, então estava já lá nas colinas da Galileia ali. E o que acontece lá na parte alta da Galileia? E Jesus então vai para Nazaré. Nazaré é um lugar também que ele viveu. E chegando lá num sábado na sinagoga, ele levanta para ler o livro e o que acontece, né, fazer a leitura, o que acontece é que Lucas diz que ele abriu, né, em Isaías capítulo 61. E o que ocorre é que Jesus fala essas palavras aí, depois que ele leu o capítulo 61, versículo 1, e a parte A do versículo 2, ele para justamente a primeira frase da parte A do versículo 2. Lucas diz que ele leu assim, dizendo às pessoas. Então, versículo 21 do capítulo 4 de Lucas. Então começou a dizer-lhes, este é Jesus dizendo para os que estavam dentro da sinagoga. E ele fez uma afirmação dizendo, hoje, o momento, aquele exato dia, ele diz, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Quando Jesus fala isso, ele havia lido exatamente o que eu vou ler para vocês, dizendo. Só tem uma parte aqui que não está em Isaías capítulo 61, né, onde Jesus cita, porque esta parte que se cumpriu Isaías capítulo 61 e também cumpriu-se uma parte de Isaías capítulo 42, versículo 7, que é a parte dos cegos que não está no capítulo 61. Tá? Disse assim, Jesus leu assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele abriu Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para apregoar liberdade aos cativos. E aí tem uma vírgula, diz, dar vista aos cegos. Esta dar vista aos cegos está em Isaías capítulo 42, versículo 7. E não no 61. Pôr em liberdade os oprimidos. E aí ele para no versículo 19 dizendo assim, e anunciar o ano aceitável do Senhor. O que ocorre? Que em Isaías tem uma sequência desse anunciar o ano aceitável do Senhor, segue-se também o dia da ira, da vingança de Deus. Mas Jesus não veio no sua primeira estada aqui na terra para anunciar ira, para não anunciar vingança. Ele veio para anunciar boas novas, ele veio para abrir o reino, ele veio para anunciar o ano, a extensão aceitável do Senhor, para trazer vista aos cegos. Ele veio como um Messias que traria paz, tranquilidade, um evangelho de abertura para a salvação, dando a sua própria vida. Então, quando ele leu isso aí, e para exatamente aí, e anunciar o ano aceitável do Senhor, Lucas diz que o povo ficou admirado com a graça que havia nas suas palavras. Mas, quando eles admiram isso aí, Lucas está dizendo que logo em seguida, Jesus então, quando eles admiraram esta graça, né, e os olhos de todos estavam nele, a Bíblia diz em Lucas, e Jesus começa a dizer isto aí, que se cumpriu a escritura, então começou-se um julgamento ali, dizendo, mas como pode ele dizer que isso está se cumprindo nele, sendo que ele é um simples carpinteiro? Ele é filho de Maria, isso era o julgamento dos que estavam na sinagoga. Ele é irmão de Tiago, de Judas, de José, de Simão.
As irmãs dele não estão no nosso meio? Como pode isso acontecer? Eles estavam achando que Jesus estava blefando em dizer, hoje aconteceu. Jesus, então, vendo a negligência deles, o desprezo da parte deles, Jesus, então, começa a falar-lhes o seguinte, olha, eu vou dizer para vocês que essa negligência é comum, esse desprezo é comum, porque muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, mas não foi socorrida todas as viúvas, talvez, Jesus estava dizendo, por causa do desprezo, da forma que elas viviam, desprezavam a Deus. Mas Elias foi enviado lá em Serepta, a viúva de Serepta de Sidom, lá numa terra estrangeira, lá no norte de Israel, na fronteira do Líbano com Israel. Esta Sidom pertencia ao Líbano, então Jesus está dizendo, olha, lá no norte foi enviado Elias para socorrer lá, trazer mantimento, bênção para uma viúva distante, estrangeira. E Jesus vira, olha, e havia outros leprosos também, Jesus diz a eles, dentro de Israel. Mas a misericórdia de Deus desceu num homem que acreditou numa menina, e ele sai da Síria e vem para conversar com Eliseu, entende que a palavra de Deus estava na boca de Eliseu, e ele obedece e vai no Jordão e mergulha lá. Deus não tocou nos leprosos de Israel, mas foi um estrangeiro que foi tocado por ele. Por quê? Porque naquela viúva houve fé, mesmo sendo estrangeira, e naquele homem houve fé, mesmo sendo um estrangeiro. Jesus estava dizendo, certamente vocês não me honram como os gentios, possivelmente Jesus já estava profetizando, irão me honrar, porque os gentios às vezes mostram a fé que vocês não têm, e então eles, tendo essas palavras mais duras ainda, porque eles esperavam de Jesus elogiá-los, e Jesus dá uma repreensão, dizendo, o profeta não tem honra na sua própria terra. Vocês deveriam abraçar as promessas, e vocês desprezam os profetas e as promessas. O que acontece é que então eles tranquilamente tiram Jesus dali. A Bíblia diz que eles tiram Jesus da cidade e o leva a um monte alto. E qual era a função deles? Para o precipitá-lo dali, para matar Jesus. Foram os primeiros judeus que tiveram ódio, que tiveram raiva da palavra de Deus através da boca de Jesus. Então vamos falar do título da nossa mensagem. Quem está elevando você? Agora eles estão ali diante de um monte tentando matar Jesus, porque a profecia de Isaías e parte de Isaías 61 e parte da profecia de Isaías 42, versículo 7, estava se cumprindo exatamente no meio deles. E quem era esta Nazaré? Esta Nazaré era uma cidade rejeitada. Uma cidade que não tinha uma boa reputação, uma cidade que não tinha a expressão alguma, era pequena, não era produtiva, não era campo turístico, não era campo produtivo, uma cidade de agricultura. E o que ocorre é que então, por eles serem desprezíveis, por eles serem pessoas que desprezavam os outros, eles se tornaram também desprezíveis aos olhos dos outros. E você vê isso sendo dito lá por Natanael mais tarde, que de Nazaré não podia sair coisa boa, porque Nazaré rejeitou a manifestação, a revelação da glória de Deus. Mas vamos falar dos montes, porque esta situação nós passamos por ela também. Você e eu passamos por ela todos os dias. Lembramos do primeiro monte, quem o levou foi o diabo. O diabo o leva lá e o diabo fala com ele de glória e mostra para ele, isso talvez no mundo espiritual, no mundo simbólico, porque lá daquele monte não dava para ver, segundo os estudiosos, toda a glória do mundo, mas isso era mais simbólico, a questão de estar sobre todos, estar acima de todos, estar em posição elevada. Você ali tem autoridade, é você que manda, ninguém está à tua altura. O diabo levou lá e diz que trocaria aquela glória toda
por uma adoração somente. Basta você se curvar e me adorar. E enquanto o diabo soltava sua voz para falar aos ouvidos de Jesus, mostrando glória, também eu imagino que daquele monte ali pudesse ver o Vale do Jordão. Era um monte talvez perto ali do deserto da Judéia, e que o diabo levou, e ele podia ver o Vale do Jordão. E enquanto as palavras do diabo soavam, eu acredito que Jesus estava dali observando o que Deus fez para o povo de Israel naquele Jordão. Como Deus atravessou o povo de Israel naquele Jordão, colocando-os na terra prometida. Eu creio que Jesus olhava ali e olhava para o mesmo passado que ele havia citado, lá sobre Naamã, e dizendo, Naamã também veio da Síria, e foi nesse Jordão que ele mergulhou e saiu da sua lepra. Ele saiu limpo ali, com sua pele limpa. E enquanto o diabo oferecia para ele glória, ele olhava para o Jordão, e é nesse Jordão que eu fui batizado, é nesse Jordão que desceu voz do céu, é nesse Jordão que desceu em forma corpórea de pomba, e pousou sobre mim, e a voz dizia, este é o meu filho amado, que sempre me dá prazer. A voz do diabo ecoava, soltando glória, e a voz de Jesus, de Deus que vinha para Jesus, dizia, você é meu filho, você me dá prazer, eu te gerei. E então Jesus expulsa o diabo e vence o diabo, enquanto glória era oferecida a um ponto que ele foi elevado junto com Satanás. Satanás o levou ali, mas ele rejeitou a glória da elevação para assumir a posição de servo, de humilde, de filho de Deus, para fazer a vontade de Deus. Jesus venceu aquele momento, nos dando uma grande lição. Quando você for elevado, quando Satanás tentar te colocar numa altura muito alta, dizendo que você pode ter honra e você pode ter glória, basta esquecer-se do seu Deus, basta esquecer dos seus bons valores, dos seus costumes. Não aceite isso. Recorde do que Deus falou com você, recorde como Deus agiu com você, recorde dos momentos que você viveu com Deus, que Ele disse que você daria a Ele e dá para Ele prazer, e não aceite as ofertas do diabo, mesmo sendo elevado. Quem está elevando você? Você tem que analisar a cada momento. Agora temos a situação, o segundo monte que ele é levado é pelos nazarenos, cheios de ódios, mas dissimulando, o tira da cidade. E ali tenta derrubá-lo, matá-lo, jogá-lo para baixo. Imagine, só a cidade estava a 350 metros de altitude do mar. E se este monte estava mais elevado do que a cidade um pouco, que altura seria esta? Então, o que ocorre é que Jesus olha para eles e passa no meio deles e se livra deles. Por que eles fizeram isso? Porque eles não se sentiram honrados por Jesus, não se sentiram elogiados por Jesus, e então o eleva para destruir. Você e eu devemos ter muito cuidado com isto aí, porque na verdade Deus vai usando a tua vida e vai usando a minha vida, e quando Deus nos usa, a Bíblia diz que Jesus andou fazendo outros sinais. Ele, antes de chegar a Nazaré, a sua fama cresceu totalmente antes de chegar a Nazaré, mas foi necessário que ele chegasse ali para se cumprir em Nazaré, uma cidade pequena, uma cidadezinha isolada, irrelevante, uma cidade que não tinha fama, não tinha sucesso, mas Isaías iria cumprir exatamente ali o momento que Jesus abraça a unção e diz, agora sim, é daqui que partirá as grandes revelações, os grandes momentos do Pai na minha vida. E Jesus dá esta boa notícia para eles, dizendo, olha, está se cumprindo aqui o que irá acontecer de anormal na face da terra. Está se cumprindo aqui o que irá abalar céus e terras.
Mas eles não ficaram satisfeitos, porque eles olharam para a adolescência de Jesus. Eles olharam para a família simples de Jesus. E você e eu, às vezes, somos julgados assim. Você pode fazer milagres, maravilhas e prodígios, que as pessoas não vão, às vezes, tentar ver Deus na tua vida, mas vão tentar ver a tua incultura, a vida simples que você leva. Jesus, o Rei da Glória, queria que eles entendessem que ele era um servo do Pai, que ele estava para propagar o plano do Pai, que ele estava para falar da grandeza do Pai, e que tão somente eles precisavam aceitar isso aí, mas não, eles rejeitaram, e porque por ser uma cidade rejeitadora do plano de Deus, eles se tornaram também rejeitados e zombados. Mais tarde, já eram zombados, já havia críticas sobre Nazaré, daí para frente piorou. E nas nossas vidas, nós precisamos vigiar isso. Nem toda elevação vem de Deus. Nem toda elevação, nós podemos falar da elevação que vem de Deus, quando Jesus, lá no Monte das Oliveiras, ele é levado aos céus. Isso é uma elevação de Deus. E nós temos que analisar nas nossas vidas quando a elevação é do diabo, quando a proposta é do diabo, quando a proposta é de humanos que não agradam a Deus, porque receberemos muitas propostas. Eu já tive várias propostas. Eu podia ser um milionário dos Estados Unidos da América com proposta de humanos, mas atrás disso tinha um plano de Satanás para me desviar dos caminhos do Senhor, do chamado do Senhor. E eu optei pela vida simples, eu rejeitei tudo que foi oferecido para ter uma vida simples de pregador da palavra de Deus, para ser um ganhador de almas, um operador de milagres. Não tem comparação ao que o diabo me ofereceu com o que Deus fez na minha vida. Tudo que Jesus fez nessa terra, ou basicamente quase tudo, Deus me usou para fazer também sinais, maravilhas, prodígios, ganhar almas, falar do amor de Jesus, batizar pessoas, passar por experiências do corpo ser elevado do chão, pelo poder de Deus. Então não tem nada que Satanás ou homem poderia me oferecer que substituísse a graça, a glória de Deus na minha vida. E eu prazerosamente deixo esse vídeo para você, dizendo a você, cuidado, ore, jejue, busque a Deus, porque você nunca pode saber, talvez, o momento que estão tentando te elevar para te destruir, para tirar o brilho da graça de Deus na tua vida, para tirar o brilho da glória de Deus na tua vida. E a elevação que não é de Deus, ela não prosperará, ela destruirá você. Leia a palavra de Deus, busque andar com Deus, estar juntinho dele, para que ele possa operar na sua vida. Saiba que Deus tem para você mananciais de bênção, mas o inimigo vai tentar tirar. O humano cheio de ódio, cheio de ira, cheio de estratégia, vai tentar tirar isso de você. E eu prazerosamente falo com você que Deus te ama, Jesus te ama, ele não mudou o plano dele na tua vida. Eles tentaram, os nazarenos, tirar o plano de Jesus, né, de Deus na vida de Jesus, ali matando Jesus, mas não conseguiram. E da mesma forma, você tendo Cristo em você, ninguém tirará o brilho da glória de Deus em você. Você é vencedor, porque Deus já determinou isso. Mas mesmo sendo vencedor, quanto mais Deus revelar a você, quanto mais Deus falar com você, quanto mais Deus usar você, mais perseguido, humilhado e rejeitado você e eu seremos. Então, busquemos a Deus, agrademos a Ele. Sejamos esta pessoa que o próprio Deus venha falar, este é meu filho e nele eu tenho prazer, esta é a minha filha e nela eu tenho prazer. Que Deus te abençoe, que Deus te use, e não preocupe com multidões, não preocupe se você está sendo ouvido por muitos. Jesus passa em todas as cidades para chegar na pequena Nazaré e dizer,
hoje se cumpriu esta escritura. Hoje está aqui o Messias de Deus. Hoje está aqui o enviado de Deus, né? Em inglês tem uma palavra bonita que fala herald, né? Hoje, herald é um anunciador, um arauto. Então Jesus está dizendo, o arauto que Isaías falou está aqui no meio de vocês, o herald está aqui no meio de vocês, para que este plano, esta unção se expanda na face da terra e atinja tanto os judeus quanto os gentios. Que Deus te abençoe, o poder de Deus está em você, seja abençoado e abençoada no nome de Jesus. Um grande abraço, meu pastor Riva Martins, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, no nome de Jesus.